Tem umas promoções de passagem com escalas, às vezes até em Marrocos, ou em Lisboa, ou em Madrid, que você acaba conseguindo vir para cá pagando menos. Então fica de olho nas promoções, porque vale muito a pena ver essa cidade, passar aqui uns dias, emendar com outras, porque Amsterdã é uma cidade única na Europa, não tem nada parecido com aqui. I can feel the morning sunlight. I can smell the newborn hay. Todo mundo gosta de ficar aqui nessa região. Tem um pedaço dele com 9 ruas que se chama Nine Straße. São 9 quarteirões no meio desses canais. E aqui é o seguinte, ó. Quanto mais vista tiver o quarto que você escolher para algum canal, mais caro ele vai ser. E outra dica interessante é que muitos hotéis são casas holandesas antigas. Então, se a pessoa tiver algum problema de mobilidade, tem que lembrar que esses hotéis aqui, a maioria não tem elevador. Aí precisa ficar num hotel de rede que fica mais afastado. Essa aqui, ó, é a Praça Dam e esse atrás de mim é o Palácio Real. Aqui na Europa, nem só o Messi e o Papa são famosos. O cara aqui atrás, que é rei, chamado Willem-Alexander, ele se casou com uma argentina, que é a rainha máxima da Holanda. E a rainha máxima, de 2013 para cá, segundo as pesquisas, é mais popular que o próprio rei. Eu não posso evitar ser tão popular. Então, ó, os argentinos estão detonando na Europa, hein? Pessoal, sabia que essa cidade aqui tem mais bike do que habitante? Os caras fizeram um estudo agora em 2018 e descobriram que eles têm 920 mil bikes na cidade, por um total de 840 mil habitantes. What? Ou seja, tem 80 mil bikes a mais do que habitantes. Isso significa que a cidade é movida 34% por bike, 22% por carro e toda a diferença que sobra pelo transporte público, que são os bondes, os trens, os barcos, os ônibus no geral, enfim. É uma cidade que a gente vê que é completamente planejada para o transporte público. Olhem só esse estacionamento de bike aqui do lado da estação central de Amsterdã. Olha que doideira. Com tanta transformação que a Europa está passando, a gente nota que os jovens cada vez mais estão procurando um lugar que eles se identificam. Como Amsterdã é uma cidade muito liberal, como aqui muita coisa pode, muita gente muda para cá. Então a cidade é muito jovem, tem muita moçada morando aqui e quando você começa a conversar com eles, cada um é de um país. Então assim, eu quero dizer para vocês que quase 90% da cidade é de estrangeiros. E aí o restante mora todo na grande Amsterdã. Eu acabei de chegar numa loja que vende aqueles bolinhos de maconha. Olha só. Tô doida aqui, meu mão barato, tô doidona. A Lucy cresce. Não sei se vocês sabem, cada hard rock no mundo tem um sanduíche local, que eles chamam de Local Legendary. Mostrei lá um pouco no meu vídeo de Curitiba no hard rock. Aqui é o hard rock de Amsterdã e o Local Legendary deles, ó, é uma carne com salsicha. Hambúrguer com salsicha, tudo junto. Muito bom. Todo mundo sabe, né, que a Heineken é soberana aqui na Holanda, né? Afinal, ela é daqui. Agora, olha só, a Heineken precisa se cuidar, porque os caras acabaram de inventar uma cerveja aqui, uma marca chamada Laprael, que é uma marca também holandesa, de uma cerveja que chama-se Cold Pale. Sabe qual é a diferença?
ela é feita com água da chuva, exatamente. Então, eles têm até um slogan que ele diz assim, Geen Hagen, geen Bier, quer dizer, sem chuva, sem cerveja. Já me contaram que não dá para perceber diferença nenhuma. Vamos ver se é isso mesmo. A Holanda tem mais de 400 museus, tá? E só Amsterdã tem mais de 50. Então aqui é o seguinte, se você quiser ver tudo, você não consegue. A gente ou aceita ou surta. Então eu escolhi para vocês 2 dos meus preferidos, começando pelo primeiro, esse incrível museu do Van Gogh. A gente não pode gravar dentro dos museus, então por isso que eu mostro para vocês o lado de fora, porque aqui é proibido. Mas esse museu do Van Gogh é um dos meus preferidos no mundo. E eu sugiro muito que vocês, quando virem a Amsterdã, vejam esse museu com bastante calma, gastem ali umas 2 horas lá dentro, que vale muito a pena. Aqui, ó, é a casa da Anne Frank. Na verdade, é um museu. E foi aqui que a Anneliese Frank, a Anne, que a gente conhece, escreveu aquele famoso diário dela relatando os horrores da guerra sob a ótica de uma adolescente. Ela ficou escondida num cubículo com a família durante 2 anos, tá? Até que eles fossem descobertos e fossem todos deportados lá para alguns campos de concentração na Alemanha, onde ninguém escapou, só o pai dela que se salvou. Então é um passeio que vem muita gente, vale a pena vir nele no final do dia. Não dá para comprar o ingresso aqui, eles só vendem o ingresso pela internet, precisa comprar antes de vir porque o lugar é pequeno, senão você não consegue vir, tá bom? Bora lá então ver a casa da Anne Frank comigo. Então, estou aqui no estádio do Ajax, né, que a gente chama de Ajax, para um show. Coincidentemente, o período da minha viagem aqui foi o mesmo do período do show da Beyoncé. Então, o que eu falei? Caramba, vou lá, vou levar minha família para ver a Beyoncé. Então, uma dica legal para vocês. Quando você for planejar uma viagem, procura ver, se você gostar de música, de show internacional, lógico, procura ver se no período que você está fazendo aquela viagem tem alguma coisa legal acontecendo, porque a viagem dá um plus. Você acaba fazendo tudo normal, corriqueiro, e mais um espetáculo. Você tem contato com as pessoas locais, além dos turistas só no meio do caminho, e vai para casa alegre, feliz, com um showzão desse na memória, que nem eu estou fazendo agora, tá bom? Fica aí a dica. Pessoal, então é isso. A Amsterdã é demais, né? Valeu muito a pena. Passamos aqui 3 dias, uma delícia de cidade. Fizemos esse monte de coisa que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal, curtam aí, se inscrevam aqui no YouTube. Aperta nessa notificação para vocês receberem as informações das coisas novas que estão subindo. Continuem seguindo aí o seu Lip Travel Show hoje de Amsterdã. Porque viajar é uma delícia, bora comigo! Come back to